se eu a acharia aqui, no meio de muitas lágrimas. Já escreveu anteriormente. Ele fala muito dele aqui no interior, no capítulo 12. Hein? No capítulo 12 ele fala daquelas visões, revelações. Exatamente, exatamente. Mas ele diz aqui, agora eu não estou encontrando o texto, ele fala que escreveu a eles já uma carta no meio de muita perturbação, muito sofrimento, muitas lágrimas. O que deve ter acontecido? Isto tudo, infelizmente, conjectura, porque esta carta das lágrimas nós não temos mais. Nesse tempo em que estava na segunda fase da missão Egeia, em Éfeso, devem ter chegado, ou por Tito ou por outros, notícias alarmantes a respeito da igreja de Corinto. Ou aquele fornicador continuava a fornicação, continuava a viver de maneira imoral, ou então continuava a haver naquele meio licenciosidade sexual, ou então, terceira possibilidade, eu apelo ou fico mais com as duas primeiras, ou então os grupelhos continuavam a se afirmarem e talvez até a se hostilizarem. Paulo esteve lá e foi muito mal recebido. E foi ofendido publicamente. E então ele escreve a famosa Carta das Lágrimas, onde ele faz a apologia de si mesmo, apologia da sua vida, apologia do seu modo de ser, e repele um pouco das acusações que lhe eram feitas. Esta carta, como eu disse, não chegou até nós. O que chegou a ele, a Paulo, depois da Carta das Lágrimas, que foi enviada e lida na comunidade, foram boas notícias trazidas por Tito. Os coríntios se arrependeram das ofensas feitas a ele, do modo brusco, estúpido, grosseiro como o trataram, ou puseram para fora da comunidade, ou saíram aqueles que causaram desordens. Fato é que estavam arrependidos e desejosos de reencontrar as graças de Paulo, desejosos de serem aceitos por Paulo. E Paulo, então, que é um caráter bem emotivo, entra numa tal exultação, numa tal alegria, num tal consolo, que escreve esta segunda carta aos Coríntios. Agora, ela é atualmente um quebra-cabeças. Por quê? Porque ela não faz nenhuma menção da primeira carta aos Coríntios. Interessante. Nenhuma menção à primeira. Como se não tivesse escrito a primeira. Segundo, ela está dividida em 3 blocos que praticamente nada tem a ver um com o outro. Os capítulos 1 a 7, os capítulos 8 a 9, que tratam da coleta do dinheiro para Jerusalém, e os capítulos 10 a 13, a sua apologia diante de novas dificuldades por que passavam os coríntios. Os capítulos iniciais são
capítulos interessantes. Eu aqui vou ser mais sucinto do que na primeira carta aos Coríntios aqui. O que deve ter acontecido? Depois que os coríntios, a comunidade, se reconciliou com Paulo, após a Carta das Lágrimas, talvez a Carta das Lágrimas não tenha chegado a nós, porque foi uma carta que ninguém teve, devido ao modo como estava escrita, ninguém deveria ter muito desejo de conservá-la. Era melhor, sabe, fazer as pazes e colocar uma pedra por cima e não ficar remoendo aquilo. Como quando nós dizemos, vamos pôr uma pedra em cima disso. Faz sentido. E não se toca mais nesse assunto. Parece que essa carta, o fim dessa carta foi esse. Já resolvemos o problema, já nos reconciliamos com Paulo, já nos arrependemos, não temos necessidade mais desta carta aqui. Pode ser que tenha sido essa a finalidade ou o porquê ela não aparece aqui. Não foi copiada por ninguém da comunidade que não interessava, a quem não interessava, e nem mesmo a Paulo. Mas depois desta reconciliação, vieram novamente intrusos. Intrusos, judeus cristãos, com cartas de recomendação. E cartas de recomendação vindas nada menos que de Jerusalém. Escritas por quem? Parece que pelos... Paulo fala os superapóstolos, numa linguagem extremamente irônica e pejorativa. São superapóstolos. Quem está por detrás destas cartas recomendatícias? As 3 colunas da igreja? Será? Pedro, Tiago, João. De qualquer maneira, apresentavam-se como verdadeiros judeus e verdadeiros discípulos de Moisés. Isto é, judeus respeitosos, judeus crentes em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, fiéis discípulos de Moisés e que não estavam dispostos a abandonar a Torá por ser revelação de Deus. Parece que eles se auto-elogiavam ou se auto-conduziam para o andar mais elevado e, de certa maneira, eles denegriam a figura de Paulo. Eles sim sabiam falar, eles sim sabiam transmitir a doutrina completa. Paulo foi incompleto. Paulo não disse tudo. Paulo confundiu. Eles traziam todo o completo que os coríntios deviam receber. No fundo, uma tentativa mais ou menos como na Galácia, de os judaizarem. E, mais uma vez, tumultos naquela comunidade. Sobretudo porque alguns deles eram bem poderosos e sabiam falar, possuíam eloquência, possuíam retórica, tinham lábia, nós iríamos hoje, e sabiam convencer. Paulo, no capítulo 3 desta carta, segundo aos Coríntios, sobretudo quando eles apelavam demasiadamente a Moisés, Paulo joga água fria em tudo isto. Eles deviam falar muito em carta recomendatícia. Mas Paulo diz, a minha carta não é recomendatícia, a minha carta é a própria vida dos coríntios. Vocês trazem um papel, eu tenho a vida deles. A minha carta é o comportamento de cada um deles. É uma carta muito superior
a uma carta escrita com tinta. Vocês apelam para Moisés e trazem a letra. Eu sou ministro do Espírito. Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Segundo momento. Certo. Vocês falam de cartas de recomendação de que são portadores. Eu, estou repetindo, tenho uma carta, não escrita com tinta, mas escrita com o dedo do Deus vivo. É a comunidade, é a vida da comunidade. O que é mais importante, um papel ou a vida da comunidade? Vocês falam de tábuas de lei, falando de Moisés, que recebeu a lei. Eu digo que esta lei está inscrita nos corações de todos os coríntios, apelando para Jeremias e Ezequiel. Porém a minha lei nos vossos corações, e farei com que andeis nos meus mandamentos. Vocês vêm com um texto, eles têm isto aqui no coração deles. Vocês falam em aliança velha. Eu sou ministro de uma aliança nova. A aliança velha desapareceu. E o ministério de Moisés, de quem falam tanto, é um ministério de morte. O meu ministério é ministério de vida, porque Moisés não era portador do Espírito e não deu o Espírito a ninguém. E eu dou o Espírito. E mais, o ministério de Moisés era um ministério transitório. Por quê? Quando Moisés, e aí apela para um texto do livro dos Números, entrava em contato com Deus, tirava o véu, e quando entrava em contato com os outros, punha o véu. Era para poder não aparecer. Não aparecer a glória, mas Paulo diz era uma glória passageira. Ele devia ter consciência de que pouco a pouco o esplendor ia desfazendo, ia se desfazendo, ia desaparecendo. Eu sou ministro de uma aliança nova e não preciso de véu. Esse véu de Moisés, e aqui veja a argúcia da argumentação de Paulo, esse véu de Moisés agora é o véu de todos os judeus. E de vocês também, de certa maneira, que quando leem as Escrituras, não são capazes de detectar o Cristo. Por quê? Porque o véu de Moisés agora cobre a cabeça de vocês. E esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Porque o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Muito forte. E assim, Paulo tenta mostrar que o ministério de que ele é servidor é infinitamente superior ao ministério de Moisés, de quem aqueles intrusos faziam tantos elogios. A lei mosaica não trazia outra coisa senão o conhecimento do mal, mas não dava força nenhuma para evitar o mal. O que adianta alguém saber de cor os mandamentos de Deus se não tem o Espírito Santo? O que adianta? Ele peca do mesmo jeito. E o pior é que ele sabe que está pecando. A lei ainda vem agravar a situação. Porque a lei mostra o mal e diz o que o mal é mal. A lei não é ruim, ela aponta o mal. Só que ela bate de frente com a fraqueza da carne. A carne lê, entende, aceita, mas é carne. Não tem força. É fraca, não tem força. E por isso mesmo, a lei enquanto lei, ainda que escrita por Moisés, e ainda que escrita na tábua de pedra com o dedo de Deus, não é a mesma coisa que a lei escrita no coração. E então, bem, nós temos aqui uma superioridade
do ministério de Paulo e de Cristo ao ministério de Moisés. Agora, nos capítulos seguintes, até o 6º, Paulo mostra que o verdadeiro ministro sofre, e é uma das características do ministério, sofrer, não ser aplaudido, como aqueles queriam, não ser ovacionados, como aqueles desejavam, mas trazer no corpo as cicatrizes de Jesus. Sobretudo o capítulo 6º. Trazer no corpo as marcas da morte de Jesus. Esta é a credencial, esta é a verdadeira credencial que aqueles superapóstolos não traziam. Muita eloquência, muita sabedoria, muita conversa, muito Moisés, muito Antigo Testamento, muito papel, muitas cartas, mas nenhum dos sinais da paixão e da morte de Jesus. Esses sinais Paulo trazia. E por isso mesmo era preferível Paulo a esses superapóstolos. Interessante, tudo isso é interessante. Os capítulos 8 e 9 falam da coleta. E já falamos aqui a respeito da coleta de Jerusalém. Não falamos? Já. Já, não é? E então, os últimos capítulos, o 10 e 13 dessa segunda carta, são, mais uma vez, a apologia do verdadeiro apóstolo de Jesus. Ele é flagelado, ele passa frio, ele passa calor, ele passa fome, ele passa nudez, ele passa desconforto, ele é perseguido, ele não é compreendido, ele é caluniado, ele é posto de fora. Tudo isto é sinal do verdadeiro apostolado. Nada disto é parte dos superapóstolos. Nada disto aparece nos superapóstolos. Mas estes são os verdadeiros sinais do discípulo e do apóstolo de Jesus. Está aí, em poucas palavras, a segunda carta aos Coríntios, que, na ordem sequencial, deve ter sido a quarta. O capítulo 12, eu penso assim, um capítulo todo especial que fala do espinho na carne. Faz tanta pergunta, o que seria o espinho na carne? Sobre isso se falou tanto e não se chega a coisa. Não se chega, não? Não. Paulo vivia viajando, seria malária. Alguns falam que seria malária que pegou. Febre alta, ele fala de vez em quando aí em febre dele mesmo, né? Seria uma doença dessas aí? Mas naquelas regiões inóspitas e naquelas viagens e pântanos, e seria uma doença? Nós não sabemos. Só conjecturas. Né? Só e nada mais, e nunca saberemos. Agora, para quem me pergunta isso, eu primeiro dou essa resposta. Certo. Infelizmente, são muitas as possibilidades, são 50 hipóteses, todas igualmente prováveis, nenhuma demonstrável. Então o que se faz? Se deixam todos de lado e ponto final. Agora, uma coisa é verdade, se você desconhece o espinho da carne de Paulo, e eu também, você conhece perfeitamente o espinho da sua carne. E eu também conheço o espinho da minha carne. E aí... É uma limitação. E aí, olhemos para o nosso espinho. Ao invés de fazermos elucubrações a respeito do espinho da carne de Paulo. Ele, de qualquer maneira, não é o nosso. Muito bom. Bem, com isto está terminada a correspondência a Corinto. Agora, eu não vou começar hoje, mas em Corinto, depois dessa volumosa correspondência, Paulo deixou Éfeso e passou 3 meses em Corinto. Foi talvez o tempo mais pacífico que ele viveu na sua vida inteira na missão Egeia, primeira e segunda fase, que se propôs. Ele mesmo deve ter sentido
que estava no final de uma grande parte da sua vida, ou talvez da parte mais importante da sua vida. Os 3 meses tranquilos que passou em Éfeso, em Corinto, ele dedicou, com o afeto dos coríntios, a escrever a carta aos romanos. A carta à comunidade de Roma, que ele tensionava visitar a caminho da Espanha, depois de ir a Jerusalém, entregar pessoalmente o fruto da coleta aos responsáveis por aquela igreja. Então, nós agora temos que ver um Paulo que volta rapidamente a Corinto, 3 meses, e lá escreve a carta aos Romanos, que é a mais importante e onde Paulo faz uma grande síntese de toda a sua teologia. Não é um catecismo completo, vamos dizer, porque questões importantes de cristologia, como de eclesiologia, também faltam lá. Não tenho, por exemplo, algo sobre a Eucaristia, mas é a carta mais ampla, onde Paulo pensa com mais vagar, com mais calma, o seu evangelho. Um verdadeiro tesouro. O seu legado, o seu evangelho, aquilo para o qual ele foi segregado. Então, na próxima semana, nós vamos começar a ver a carta de Paulo aos Romanos, que foi escrita em Corinto. Né? E assim, dentro da vida de Paulo, colocamos as cartas de Paulo também, como fizemos aqui com a correspondência a Corinto. Está bem? Alguma pergunta mais sobre isto? Não. Temos mais algum tempo? Não, o nosso tempo está encerrado. Então, nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção e espero que estejam aproveitando o texto também, aproveitando da conversa e aproveitando para se ter uma visão mais profunda da palavra de Deus através do epistolário de Paulo. Obrigado e até o próximo domingo. Até o próximo domingo, se Deus quiser.